Alô, comunidade das redes sociais, em mais uma filmagem aqui em Porto Seguro. Estamos diante deste local, que é o Museu do Paço. Talvez o nome seja Museu do Paço Imperial. E esse lugar, ele funcionou na época da colonização como Câmara Municipal na parte de cima e cadeia na parte de baixo. Do lado direito ficava a cadeia dos escravos homens. Do lado esquerdo, a cadeia das escravas, das mulheres. Segundo a narrativa dos guias, as mulheres ficavam do lado da igreja para pedir perdão pelos seus pecados. Ou seja, mulher teria mais pecado que os homens. Bom, desde a história de que Eva foi a culpada por ter dado do fruto proibido para Adão, a mulher ficou com essa pecha de pecado, de pecadora em tradições religiosas, né? Mas a aliança foi com Adão, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo, como está escrito. Então aqui, olha só essa estrutura, isso aqui é ferro puro, né? É ferro. Então, com certeza, não havia como fugir daí. Então, esse lugar, Porto Seguro, tem muita representação. Ali temos um mirante, onde as pessoas tiram fotos. É o mirante Ai Que Lindo. E ali as pessoas vão ali para tirar fotos, em frente ao tal mirante Ai Que Lindo. São tantas informações que eu não me lembro por que esse mirante se chama Mirante Ai Que Lindo, mas tem também a ver com os momentos, com os primeiros espaços. Alô, alô, estamos aí. Valeu. Então, aqui é o mirante Ai Que Lindo. E aqui as pessoas vêm e tiram fotos. Aqui. Esse é o mirante. Mirante Ai Que Lindo. Fica aqui. E aqui, quando você vier, vem para esse lugar aqui para tirar umas fotos. Esse lugar, Porto Seguro, como vocês já sabem, é o local onde os portugueses chegaram por primeira vez. Há até uma disputa entre Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, por ser a localidade de chegada dos portugueses. Mas a narrativa mais preponderante é que foi de fato em Porto Seguro. E também o primeiro local de encontro entre os portugueses e os índios e os indígenas, que teria sido na praia de Coroa Vermelha. Em Coroa Vermelha teria tido também a primeira missa. E tudo aqui, gente, é primeiro. A primeira igreja do Brasil, que eu já mostrei para vocês, igreja de Nosso Senhor dos Passos, essa aqui que eu estou filmando para vocês, foi a segunda, a igreja de Nossa Senhora da Pena. Essas casinhas que vocês veem aqui são as primeiras casas do Brasil. As casas dos pobres e as igrejas dos pobres não tinham eira e beira, só a tribeira. Por quê? Olha só, como essa igreja aqui, a exemplo da igreja dos Passos, na parte superior ela tem a tribeira, a eira e a beira, olha só, 3 partes. Olha lá, a tribeira na parte de cima, a eira e a beira. Significa que essa igreja, ela tinha status de nobreza, era a igreja dos ricos. Todos os prédios nobres, eles têm a tribeira na parte de cima,
a eira e a beira. As casas das pessoas mais pobres, elas só tinham a tribeira, que é a parte superior das casas. Como essas casas aqui, por exemplo, que elas só têm a tribeira, mas não tem a eira e não tem a beira. Também, além desse lugar ter as primeiras casas do Brasil, aqui, gente, nós temos tudo aqui foi primeiro. As primeiras fofocas, eu vou falar sobre isso com vocês, começaram aqui. As primeiras fofocas do Brasil, o Brasil começa a sua história valorizando a conversa dos vizinhos. Por quê? Porque nessas casas, sejam elas casas com eira, beira e tribeira, por isso que existe o ditado sem eira nem beira. Porque a pessoa que era pobre, ela só tinha tribeira, mas não tinha eira e não tinha beira por debaixo dos telhados. Então, essas janelas baixinhas, elas eram baixinhas assim para favorecer o diálogo das mulheres que ficavam nas janelas conversando. O nome desses lugares eram também chamados de namoradeiras, porque as meninas ficavam na parte de dentro e na parte de fora os namorados. Então existe a tradição da namoradeira, por isso esses lugares também são chamados de namoradeira. Então percebam que essa casa aqui, ela tem a tribeira, tem a eira e tem a beira. Então, com certeza, casa de pessoas nobres. Aqui nós temos, né, o Ministério da Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Então, olha só. Então, cadê? Deixa eu ver se eu acho uma namoradeira. Ali, por exemplo, temos essa figura, essa boneca, chamada também de namoradeira para representar essa tradição. Então essas janelas eram chamadas também de namoradeiras. E na parte de dentro dessas casas havia ali alguns banquinhos, né? Acoplado à parede, um local para as mulheres sentarem e ficarem conversando. Então olha a importância que a conversa, olha a importância que o diálogo tem lá no início da nossa civilização. Então uma das perguntas que eu fiz lá no começo do nosso primeiro vídeo foi a pergunta, quando o Brasil foi de fato descoberto? Porque Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, não descobriu esse território. Esse território já era habitado quando ele aqui chegou. Então eu tenho várias teses a respeito da descoberta do Brasil. O Brasil não foi descoberto nesse primeiro momento, até porque nem existia o conceito de Brasil. Brasil era uma espécie de uma oficina, onde as pessoas vinham para cá trabalhar. Percebam que todas as nações, elas têm o sufixo do adjetivo, não é o sufixo eiro, como por exemplo, brasileiro. Esse sufixo é o mesmo sufixo de pedreiro, carpinteiro, marceneiro. Por quê? Vir para o Brasil, brasileiro, era uma espécie de uma profissão. Então, então pode ver que os outros países não existe esse sufixo, né? Argentino, porto-riquenho, americano, porque nós fundamos essa localidade com essa ideia de que quem vinha para cá vinha para produzir riquezas para alguém, para uma coroa, depois para os primeiros donatários, enfim. Então o Brasil fica com essa fama de uma espécie de uma oficina, né? Mas quando o Brasil foi descoberto, é uma pergunta que eu venho me fazendo. Eu acho que a descoberta do Brasil, ela se dá a partir do momento
que nós tomamos consciência de uma consciência nacional. Ou seja, e a partir de que momentos essa consciência nacional começa a ser descrita? Por exemplo, quando Pedro Álvares Cabral, ou melhor, quando Dom Pedro I resolve não ir e dizer ao povo que fico, esse momento é importante porque um nobre prioriza, logicamente que com vários outros interesses. Eu não quero aqui dizer que que Dom Pedro I foi um herói por causa disso, enfim. Mas ele, ao optar pelo Brasil, ele opta por uma localidade, ele opta por uma cultura, ele opta por uma tradição. E Pedro Álvares Cabral, ou seja, Dom Pedro I, ele tem músicas maravilhosas a respeito do Brasil. O hino da pátria é maravilhoso, aquele hino que já podeis da pátria firme, é maravilhoso. Ele é de uma inspiração de alguém que realmente tinha um sentimento por essa terra. Então, eu diria que Dom Pedro I é um dos primeiros a descobrir o Brasil, a descobrir um sentimento a respeito deste local, que é reforçado com a chegada da família real aqui em 2008, em 1808, fugindo, a família real que vem para cá fugindo, né, de Napoleão. E ao chegar aqui, o Brasil ganha com o tempo a capacidade, o direito de ser Reino Unido em relação a Portugal. Então isso dá ao Brasil um protagonismo que o Brasil não tinha antes da chegada da família real. O Brasil ganha com o tempo a capacidade de ser Reino Unido em relação a Portugal. O Brasil ganha o direito de ter uma imprensa, coisa que ele não tinha. Então várias instituições começam a ser fundadas aqui por Dom João, várias instituições. E o Brasil começa, e essa localidade, o Brasil começa a ter um protagonismo. Esse protagonismo, eu penso que é a descoberta gradativa do Brasil. Mas quando o Brasil é descoberto de fato, de verdade, que o Brasil é descoberto através da descoberta do sentimento nacional, ou de algum sentimento nacional. Por mais que nós não consigamos definir o que é ser brasileiros, mas há um sentimento a respeito disso, né? Quando nós falamos, nós somos brasileiros, qualquer um entende, mesmo não sabendo explicar, que há um sentimento nacional. E essa descoberta do sentimento nacional é a descoberta do que é ser brasileiro. Então, andando por esse local, andando por essa localidade, aqui no centro histórico de Porto Seguro, cidade onde a família real chega, eu acho que é um ótimo local para fazermos uma reflexão sobre o que é ser brasileiro. Mas eu tenho uma tese. Eu tenho uma tese a respeito da data exata da descoberta do Brasil. Do tempo exato da descoberta do Brasil, que é por ali, a partir da década de 20, com a semana de 22, por exemplo, onde uma arte nacional é erigida no sentido de dar, com o objetivo de dar sentido à brasilidade. Então ali nós temos Anita Malfatti, nós temos, a partir desse momento, surgem artistas como Portinari, músicos como, né? Músicos como, agora me foge o nome aqui, Villa-Lobos. Artistas querendo produzir uma arte que viesse a dizer o que é o Brasil. Neste momento, a partir da década de 20, a pergunta a respeito do que é o Brasil é a descoberta do Brasil. Inclusive, quem participa muito disso também são os pioneiros
pedagogia brasileira, né? Um livro também marcante desse momento de descoberta é Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, onde ele determina que o Brasil é a formação, é a simbiose de três elementos: o elemento negro, o elemento português e o elemento índio. Essas três etnias formam o caráter do que é ser brasileiro, segundo Gilberto Freire. Então, é isso aí. Isso aqui, por exemplo, é ser brasileiro. Isso é ser brasileiro. É isso aí. Que bacana. Aí, garota, fera, bate e encosta a pedrinha. Aí, O berimbau. Tocar um berimbau é ser brasileiro. Faz parte do sentimento nacional. Meu avô era baiano. Meu avô. Peraí, só um. Ô, eu sou um. 739-8120-6441. Aqui você não se perde não, só tem uma rua aqui, já sai lá. Só o pessoal tá É isso aí, isso aí. É a brasilidade. É a brasilidade. Então, minha tese é essa. A partir da década de 20, nós descobrimos o Brasil, porque descobrimos um sentimento. Mas o Brasil está num mundo dinâmico hoje, um mundo digitalizado, um mundo globalizado, um mundo plataformizado pelo capitalismo de plataforma. E o Brasil vem surpreendendo a gente. O Brasil de extrema direita, por exemplo, eu achava que não existia. Eu não sabia que existia esse sentimento no Brasil, que é o sentimento da extrema direita. Então, eu descobri um Brasil que eu não conhecia. E outra coisa, tem muitos Brasis dentro do Brasil. Nordeste é Brasil. Rio Grande do Sul, ou seja, é Brasil. Santa Catarina é Brasil. Um Brasil de pele mais clara. Rio de Janeiro é Brasil. E cada um desses lugares que nós falamos tem tradições, culturas diferentes. Mas tudo é Brasil. E o Brasil é essa realidade que nós descobrimos sempre. Esse é bom, esse é bom. A Sabrina só faz. Parou. Ah, perdão, mano. Olha lá, esse é bom. Eu tô fazendo bem igual e faz. Esse é bom. Ele da Eliana, ele Valeu. do Bacana. Ser brasileiro. O que é ser brasileiro? É uma grande descoberta, né? Até porque as influências do mundo, elas são cada dia mais dinâmicas e não há como descobrir o Brasil só de um passado. E, como eu disse, o Brasil não foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Já tinha gente aqui. E o sentimento nacional traz muitas coisas importantes. Quando essas meninas lutam capoeira aqui brincando, elas estão brincando de Brasil, né? Estão brincando de Brasil. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui com essa reflexão do Brasil do passado, do Brasil do presente e do Brasil do futuro. Que Brasil nós queremos? Para respondermos essa pergunta, precisamos fazer novas perguntas. O que é o Brasil? O que é ser brasileiro? Ok, galera? Vocês são do coração.